Gravação iniciada. Bom, boa tarde. Estamos aqui retomando a sessão do dia 17 de março, aqui da primeira turma ordinária da terceira Câmara. Nós temos algumas sustentações orais agora. Então, a primeira sustentação oral na ordem da pauta pedida é o item 61, Movesa Motores e Veículos do Nordeste Limitada. Adriana, acho que pode convocar o patrono do 61 para entrar na sala, por favor. Farei a convocação. Item 61 da pauta, doutora Thaís. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado. Obrigado. Consegui entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Thaís, como vai? Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Eu sou eu mesmo relator do processo, eu vou fazer a relatoria. É um processo que parece bem simples, né? Mas eu vou relatar e depois a senhora tem 15 minutos, se quiser expor alguma coisa adicional em relação ao relatório. Depois eu passo ao voto e os conselheiros vão entrar em debate de esclarecimento, se necessário. Então, relatando o processo, já está na pasta aí, conselheiros. Então, já vou lendo o relatório, as declarações de compensações estão anexadas nas folhas 2 a 40 do processo. Houve análise em série de despacho decisório de folhas 41, despacho decisório. O direito creditório em análise é o saldo negativo de RPJ apurado para a localidade de 2003. Condição de despacho decisório de compensação não foi homologada, pelo fato de ser verificado que a somatória das parcelas de crédito do contribuinte que demonstrou no DECOMP era inferior ao imposto de renda devido no período apurado, ou seja, teria uma parcela de componente de direito creditório de 287, efetivamente um imposto de renda de 328 mil aproximadamente. Assim, teria um imposto a pagar, e dessa diferença de 41 mil reais. Então, com esse entendimento, o despacho decisório negou a compensação pleiteada com saldo negativo. O contribuinte foi certificado em deferimento do seu pleito em 18 de 5 de 2011, apresentou em 26 de 2011 uma manifestação de na folhas 46 a 55 e anexo, e a partir dessa análise da manifestação de conformidade, se prolatou em sede de DRJ Curitiba, autoridade julgadora de primeira instância, o acordo entre as folhas 186 e 193. Se julgou improcedente a manifestação no âmbito daquele acordo de primeira instância. Na verdade, o que se verificou ali depois, vocês vão ver que se fez um cálculo de recolhimento de imposto de renda de estimativa ao longo do ano, e se encontrou que, na verdade, ainda assim não seria suficiente para gerar o saldo negativo que estava suspeitando em si. Cientificada novamente a contribuinte, agora da eleição de primeira instância, 19 de 5 de 2015, ela apresentou em 19 de 6 de 2015 um RRV de folhas 199 a 209, traça um breve histórico processual, então a argumentação em breve síntese é: ela reitera uma argumentação que já tinha apresentado em sede de manifestação de conformidade, no sentido de que teria havido um lapso, um equívoco dela naquela linha de valor utilizado das estimativas para compor o saldo negativo do período constante das fichas de pagamentos. Na verdade, ela ressalta que, embora informou corretamente os pagamentos realizados, indicou como valor a compor o crédito para cada uma das parcelas de estimativas pagas é apenas 1 centavo, ou seja, em vez do pagamento inteiro, ela indicou só 1 centavo. Ela se insurgiu contra o posicionamento da autoridade julgadora de primeira instância. Por que a autoridade julgadora de primeira instância fez? Ela acedeu à quitação de 133 mil ao título de pagamentos, verificou os pagamentos em si, só que não se reconheceu o IRPJ apurado. O que aconteceu aqui, na verdade, é a argumentação da contribuinte.
A estimativa mensal, que foi objeto de dedução da fonte, ou seja, a fonte que deduziu as estimativas mensais apuradas, que teoricamente seria tributo efetivamente pago, não foi computada pelo auditor da DRJ Curitiba que estava julgando, ou seja, você teria um valor de recolhimento, de pagamento efetivo, só que não teria sido computado também as estimativas mensais que reduziram, o imposto de renda na fonte ele reduziu as estimativas mensais efetivamente. Ou seja, aquela linha de RRF que aparece naquelas fichas 11 de estimativa não teria sido computada, e aí com isso abriu essa diferença em si. Ela diz que, na verdade, foi por isso que se deu essa questão de que o montante atingido pelo julgador foi só um 307 mil e não 336, conforme a gente indicou na ficha 17 do 12 da DIPJ, que também anexa aos autos, a DIPJ 2004, exercício 2004-2003, nós foi de 758.247 de 262. Por quê? Porque ela diz, não se computou no montante creditório em abordagem o imposto de renda deduzido mensalmente das estimativas mensais apuradas ao longo do ano, que seriam de 199 mil. Ou seja, se você fizer essa conta, os 137 mil que foi o pagamento que o julgador verificou que teria ocorrido, mais os 199 mil de fonte que foi usada para deduzir as estimativas mensais, atingiria os 336 mil, que seria o que ela alega, que seria realmente o direito creditório ia ser deduzido do imposto de renda e gerar o saldo negativo posteriormente. Então, ela alega que as estimativas mensais em análise devem ser consideradas levando-se em conta não só os pagamentos, mas também as deduções mensais a título de RRF, como ela própria procedeu, e atendimento também às disposições plasmadas na legislação de regência. Ela traz um quadro demonstrativo que está nas folhas 205 a 206, abrangendo todas as retenções sofridas, e traz como comprovante dessas retenções, que ela busca deduzir agora, já que o julgador não teria deduzido, aponta para os informes de rendimento, estão nas folhas 275 a 302, que seriam os informes que dariam margem a essa estimativa, que parte foi usada para deduzir estimativas mensais, ainda sobrou um saldo de 83 mil, eu acho, que eles usam como o resto que sobra no ajuste em si. Então, assim, tendo o resultado demonstrado, retenção de 282 mil, ela deduziu 199 com as estimativas, e sobraria 83 para deduzir um ajuste, que consta no ajuste dessas 83 mil é a argumentação da contribuinte. Ela diz que o órgão julgador pegou somente os recolhimentos em si, deixou de apurar as estimativas, e somou os recolhimentos, os 83 mil do ajuste ele considerou, ele só não considerou o fonte deduzido das estimativas mensais. Considerou o que sobrou no ajuste, que é porque ela colocou lá, 83 mil a deduzir, tinha um projeto de órgão federal de R$236, e tinha valor de parte, tudo isso o julgador considerou, mas deixou de considerar o quê? As estimativas mensais no montante em que elas foram objeto de compensação por imposto de renda na fonte. Então, ela disse, na verdade, 199 mil teria que ser computado. Então, basicamente, essa é a argumentação da contribuinte, computando esses 199 mil de estimativas deduzidas, de fontes deduzidas das estimativas, se atinge o saldo negativo de 91.67405, que é o que a contribuinte pleiteia que existiria de saldo negativo. Seria esse assim, o cerne do recurso voluntário dela, a questão de fonte deduzida das estimativas mensais na ficha 11, não computadas pelo julgador de primeira instância. Posteriormente, isso aqui é uma coisa importante, vocês verem se está no item 6 do relatório, é o item final do relatório, se juntou aos autos aqui uns excertos nos processos judiciais, e aí há um despacho que assim, resume bem o que é esse processo judicial. Nada mais é do que uma ação judicial, onde se questionou justamente esse processo que está em litígio aqui, inclusive até a contribuinte logrou êxito, evidentemente, parece que já com um trânsito em julgado de anulação de todos os débitos, efetivamente. Aqui está o deferimento, aqui tem o que ele transcreveu. Se vocês ver o relatório em si do despacho da DR, que eu não tive acesso ao processo, eu sei que, na verdade, isso aí estaria controlado num outro feito, né, que é o feito de acompanhamento judicial da Superintendência de Salvador. Então, mas ele diz aqui o seguinte, transcreveu aqui o despacho, efetivamente, o que aconteceu? Verificou-se o deferimento do pedido de cancelamento das exações e sentenças, seguindo-se a partir de então o julgamento de embargo de declaração pela Fazer Nacional, que foram rejeitados, não houve recurso da União nem agravo no instrumento de relação à tutela antecipada, nem de apelação. Então, já houve, no final ele conclui dizendo assim, já houve reconhecimento da procedência do pleito vinculado à inicial, segundo a informação fiscal CEOT, efetivamente. Ele diz que, na verdade, se informou, foi encaminhado esse serviço ofício acerca das informações desse processo que a gente está julgando aqui, eles receberam um ofício, e, na verdade, disseram que, como o processo estaria aqui em análise no CARF ainda, eles optaram por anexar
esse relatório, efetivamente, essa informação, efetivamente, nesse processo aqui. Esse que ele diz o seguinte: considerando a decisão judicial transitada e julgado, já foi operacionalizada a extinção dos créditos tributários controlados pelo PAF-Intel, que seria esse PAF aqui, mas tendo em vista que o PAF 10.580, 902, 595, 2011, 71, enquanto sem apreciação de recursos administrativos no caso, será solicitado juntado do presente despacho aos autos para conhecimento da extinção dos respectivos créditos tributários para a decisão judicial transitada e julgada. Seja um caso em que, aparentemente, já se resolveu a compensação por via judicial e, na verdade, até o que estaria sendo cobrado aqui, pelo que eu leio desse despacho aqui, já foi objeto da ação judicial transitada e julgada pelo contribuinte, já foi até objeto de anulação, esse crédito tributário todo que estaria sendo cobrado aqui, objeto dessa DECOMP. Então, acho que é isso, basicamente, pessoal. Então, eu passo a palavra agora para a patrona, se ela quiser fazer algum esclarecimento adicional, esse é o relatório do processo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Bem? Sim. Que é minha primeira vez que eu estou. Boa tarde a todos. O relator foi brilhante, muito conciso, mas muito claro no seu relato. Na verdade, eu pedi a participação nessa sessão de julgamento exatamente por conta desse fato superveniente, que foi o trânsito em julgado dessa ação judicial, porque esse processo foi uma situação em que se discutia esse crédito. Inicialmente, não houve a homologação desse saldo negativo de RPJ do ano de 2003, né? A empresa apresentou manifestação de conformidade. No primeiro momento, essa manifestação de conformidade não foi processada, ficou aparecendo como pendência no conta corrente da empresa, e por conta disso, como a empresa precisava renovar sua certidão negativa, ela entrou com ação anulatória, conseguiu uma tutela antecipada, né, para suspender a exigibilidade. Posteriormente, a própria PGFN se manifestou nos autos, concordando, né, com o pleito autoral. E aí foi proferida uma sentença julgando procedente o pedido da autora para cancelar todos os débitos vinculados a esse processo de crédito. Nesse ínter, a empresa foi intimada, né, de um julgamento da DRJ, e aí tomou conhecimento que essa manifestação de conformidade que inicialmente não tinha sido processada, foi processada. Por uma questão, né, como a gente não tinha um desfecho, um trânsito julgado na ação, a gente apresentou um recurso voluntário, provando lá também a existência desse saldo negativo, e no ano de 2019, essa ação subiu para o TRF, né, para julgamento de remessa de ofício, já que a PGFN não recorreu, e foi confirmada a sentença que transitou julgada também em 2019. Eu até cheguei a fazer uma petição, ilustre relator, porque a gente estava sem, a empresa não tinha, a gente estava com a procuração vencida, a gente não estava conseguindo acessar os autos. Então, a gente chegou a fazer uma procuração, ou uma petição nos autos, na quinta-feira, noticiando esse fato. Foi aí quando a gente tomou conhecimento que já existia esse despacho da própria Receita Federal, né, porque até então a gente não tinha esse conhecimento, a própria Receita Federal já reconhecendo a extinção do crédito tributário por força dessa ação judicial. Então, basicamente é isso, acho que não tenho que eu me alongar em relação ao crédito, que até já foi bem colocada aí as nossas razões, a gente acabou provando também, em sede de recurso voluntário, a composição do crédito, né? Então, basicamente é isso, e aí o que a gente vem pugnar é para que se aplique os efeitos da coisa julgada em favor da requerente para dar provimento ao recurso voluntário, como já vem entendendo, inclusive, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em situações semelhantes. É isso, obrigada a todos. Uma boa tarde. Bom, pessoal, então, na verdade, o meu voto aqui, na verdade, não é no sentido de dar provimento, no sentido de não conhecer o recurso, porque, obviamente, aqui teve uma concomitância aqui entre ação judicial e processo administrativo. Isso eu acho que não vai trazer nenhum prejuízo para a empresa, porque, na verdade, até a própria Receita já disse que já até extinguiu os débitos em si, e é o que eu acho que é processualmente correto aqui. Então, eu não estou conhecendo do recurso por questão de concomitância de ação judicial e ação administrativa em si. O objeto é idêntico aqui, não tem, cara? Eles dizem que, na verdade, teria que se computar essas estimativas. Eu nem entrei nesse mérito, efetivamente, do que foi feito na DRJ. Eu até posso ter esse meu entendimento, que eu acho que é óbvio que essas estimativas teriam que ter sido computadas, mas não foram, mas não é o caso aqui. Então, não vou tratar nada disso aqui, efetivamente, porque eu não estou conhecendo o recurso por concomitância com base na súmula CARF 1. Houve discussão judicial e eu acho que isso não causa nenhum tipo de prejuízo para o contribuinte, porque, na verdade, a ação está transitada e a própria Receita já reconheceu, então esses débitos devem ser baixados, não deve mais ter nenhum tipo de problema com relação a essa cobrança desses débitos no âmbito desse processo. Então, meu voto é para não conhecer o recurso,
por concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo aqui que a gente está em análise aqui. Súmula CARF 1, a qual eu sou vinculado, importa a renúncia de desinstância administrativa por seu direito passivo de ação judicial, qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, o mesmo objeto, que é o caso aqui de identidade de objeto. Então, eu estou disposto agora aqui a algum esclarecimento ou debate, alguém, senão eu vou passar a colher os votos. Esse é o meu voto, não conhecer o recurso por concomitância. Posso escolher os votos, pessoal, algum esclarecimento? Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Acompanho o relator. Doutor Lisandro? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Também acompanho, presidente. Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia? Acompanho, presidente. Doutora Bárbara? Também acompanho o relator. Bom, então, ficou o resultado final por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso, tendo em vista a concomitância de ação judicial e processo administrativo. Esse é o resultado, tá, doutora Thaís? Tá bom, muito obrigada, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Pessoal, agora a gente vai fazer... a gente vai agora para o C... Esse foi o 61, Dornelas, 61. 61. A gente vai agora para o 70, que na verdade é aquele caso que eu falei para vocês. Tem um pedido de sustentação oral do 72, que seria de minha relatoria, mas na verdade ele é um repetitivo do 70. É o mesmo contribuinte Brasal Refrigerantes. Adriano, acho que pode convocar o patrono do 72, que eu esclareço com ele, porque ele sustentou o 72, que o doutor Lucas vai relatar o 70, que é o paradigma. Mas pode chamar ele na sala que eu esclareço com ele. Farei a convocação. Tá, obrigado. Item 72 da pauta, doutor Remy, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 72 da pauta, doutor Remy, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 75 e 76 da pauta, doutor Leonardo, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique a mensagem privada no chat. Patrono convocado. Item 75 e 76 da pauta, doutor Leonardo, seu processo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Remy. Eu acho que sua câmera está fechada ainda. Sim. Estou só qualificando aqui o vídeo, a qualidade do vídeo. Só um segundo, por gentileza. Momentinho. Olá, doutor Remy, bem-vinda. Só queria fazer um esclarecimento. Esse processo número 72, ele faz parte de um lote repetitivo, então a gente vai apreciar o paradigma do 70. Na verdade, esse julgamento do 70 ele se aplica, conforme a sistemática que a gente está tratando aqui no caso de repetitivo, é o 71, 72, 73 e 74. Se o senhor tiver algum esclarecimento específico de 72, o senhor faça, porque o relator vai relatar o paradigma, que é o 70. Eu não sei porque o senhor pediu a sustentação do 72, e talvez haja alguma coisa específica do 72 que o senhor queira expor efetivamente. Mas então será o relatório de 70, que aparentemente é a mesma matéria dos itens 71, 72, 73 e 74. Eu vou passar a palavra para o doutor Lucas, então. Aí na sustentação o senhor explica se tem alguma especificidade desse 72 ou não, alguma coisa nesse sentido. Então, doutor Lucas, na pauta os 70, paradigma com repetitivo de 71 a 74, contribuinte é Brasal Refrigerantes, e parece que o tema ainda é Perdecomp, como a gente já vinha tratando desde o processo anterior. Mas então, doutor Lucas, 70 para a relatoria, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Ao patrono, bem-vindo. Bem, se trata de Perdecomp, em que não houve homologação
da pretensão da interessada em razão de que a DRF não localizou o crédito disponível. Então, a pretensão da interessada não foi acolhida, pois, conforme a DCTF original apresentada pela empresa, havia correspondência entre o recolhimento e o valor do débito declarado. Por esse viés, não existiu recolhimento indevido ao maior. O crédito declarado corresponde ao pagamento do imposto de renda retido na fonte, efetuado por meio de DARF, abaixo discriminado. Ele traz aqui esse valor desse DARF de R$ 11.064. Em manifestação de conformidade, a interessada, por meio de advogado qualificado, apresentou a manifestação de conformidade na qual, em síntese, alega que pagou o DARF acima identificado indevidamente e que também é indevido o débito declarado na DCTF. Afirma que a transação que originou o crédito tributário decorreu do contrato de câmbio de venda e, diante da sua natureza, não há obrigatoriedade de recolhimento do imposto retido na fonte, quando o pagamento das parcelas do contrato, como foi pleiteado pelo contribuinte. De forma que retificou a DCTF após a ciência do despacho decisório, excluindo o débito declarado indevidamente da DCTF original, relativo ao IR-fonte, sobre a parcela do contrato celebrado. Ao tratar da questão, a DRJ de Campina Grande julgou improcedente o pleito por entender, em suma, que, apesar da retificação da DCTF e da argumentação do contribuinte de que as propostas de venda, notas fiscais de importação e os contratos de câmbio que colacionam aos atos demonstrariam o pagamento indevido de IR-fonte, tendo em vista não incidir o referido imposto na operação de aquisição de equipamentos, quando a análise da natureza dos contratos de câmbio, de venda, da análise do contrato em si, folhas 85 seguintes, constatou-se que a natureza da operação é identificada como sendo serviço de direitos autorais sobre programa de computador, operação que incide IR-fonte, tendo em vista ser classificada como royalties pelo artigo 22, a linha D, da Lei 4.506, 64. E, não obstante a importação de equipamentos restar demonstrada, segundo a decisão recorrida, não é possível vincular essa operação aos contratos de câmbio apresentados, considerando que eles se referem a serviços de direitos autorais sobre programa de computador. Em caso que a decisão recorrida está dizendo é o seguinte: a alegação do contribuinte é que ele teria importado equipamentos e naquela operação o contrato de câmbio não incidiria imposto retido na fonte. E ele traz que ele importou equipamentos. Mas não, a DRJ entende que não tem como vincular essa importação dos equipamentos ao contrato de câmbio de serviço de royalties. É isso, em tese, que a DRJ fala. No caso da descrição do contrato de câmbio, haveria que se comprovar que essa operação não ocorreu, o que poderia ter sido feito por meio de escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que as respaldam, notadamente o contrato firmado com o fornecedor estrangeiro. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos já apresentados, em especial que a natureza dos contratos de câmbio estaria perfeitamente indicada, em hipótese que não há obrigatoriedade de retenção de IR-fonte, tendo em vista que as operações foram descritas como pagamento de importações de programa de computador, software, ou seja, seria a importação de produto e não a exploração de direitos autorais. No confronto das notas fiscais juntadas aos autos, com o balanço patrimonial juntado em sede recursal, seria possível verificar que o equipamento descrito como osmose, reserva, modelo tal, está perfeitamente contabilizado nos sistemas internos de controle da empresa, o que confirmaria a importação de equipamentos. Que deveria ser aplicado o princípio da primazia da essência sobre a forma. Seu entendimento estaria cobertado pela solução de divergência COSIT 27 de 2008, na qual o recorrente entende mencionar que a aquisição de softwares não estaria sujeita à retenção de IR-fonte, e equívocos na estruturação por si só não lhe retirariam o direito ao crédito, devendo prevalecer a verdade material sobre a forma. Confirma que é o julgamento procedente do recurso para que seja considerada a consonância dos contratos de câmbio com as operações realizadas, bem como a existência do crédito passível de ser compensado. É o relatório, presidente. Doutor Remy, então você tem 15 minutos, se quiser fazer algum tipo de esclarecimento quanto a os 72 solicitados somente, não os outros processos, fique à vontade aí, 15 minutos para o seu esclarecimento, por favor. Excelência, de fato, realmente, o 70 e os itens 70 a 74 da pauta são todos relacionados entre si. Nós apresentamos um pedido de sustentação para todos os casos e fizemos tempestivamente, mas somente o 72 foi aceito. De modo que as considerações que farei aqui se aplicam ao 72, mas definitivamente também se aplicariam a todos os demais itens, porque, de fato, a matéria de fundo é a mesma. Como bem relatou o ilustre relator do caso, a quem eu cumprimento e em sua pessoa cumprimento ao senhor presidente e aos demais membros desta turma, o caso em discussão, o item 72 e
como disse, que se aplica aos demais itens, ele se refere a uma operação de fundo em que minha cliente importou um equipamento para filtragem de água, já que ela é uma empresa que atua no ramo da produção de refrigerante. Então, nessa importação, ocorreram alguns, né, ao fazer essa importação, esse equipamento foi ingressado e essa importação teve algumas intercorrências. Então, em primeiro lugar, esse equipamento foi adquirido de uma empresa na Argentina, onde foi avançado o pagamento em 6 parcelas. Essas 6 parcelas seriam feitas no valor, em 6 meses, seriam pagos um valor de $28.333,33 a serem pagos mensalmente. E após, ao final, o equipamento seria remetido ao Brasil. Isso foi avançado, foi feito, o equipamento foi finalmente, né, remetido ao país, ingressado, contabilizado nos registros da empresa, houve a nota fiscal de entrada, enfim, houve o registro da DI, tudo perfeitamente, e isso, né, a importação desse equipamento, não há dúvida nenhuma, como bem apontou a DRJ no seu julgamento. A questão, ilustre relatores e demais conselheiros, é que no momento da importação, o banco que fez o processo para amparar o contrato de câmbio, no momento dos pagamentos das parcelas, cometeu 2 equívocos e não foi diligente o suficiente. O primeiro equívoco foi de indicar à empresa que ela deveria fazer uma retenção na fonte de IR. Retenção essa que é indevida, uma vez que os pagamentos, as remessas, as 6 parcelas, se referiam à importação de um bem, portanto não haveria que se falar em incidência do IR-fonte. O segundo equívoco foi fazer indicar no contrato de câmbio, para o qual o banco tinha procuração, como consta dos autos, para representar a minha cliente, foi indicar que o contrato de câmbio se referiria ao pagamento se referiria ao pagamento de serviços de direitos autorais sobre programa de computador. Uma referência essa totalmente equivocada. E foi justamente essa referência que fez com que a DRJ, ao considerar, dentre outros aspectos, as compensações, enfim, o crédito pleiteado pela empresa, considerar que, na verdade, o IR retido seria devido, ao contrário do que sustenta a empresa. Só que aqui há algumas circunstâncias nos autos, e isso foi provado pelos documentos que foram acostados, que a operação realizada pela minha cliente, ela de fato ela se relaciona com uma operação de importação, né, que os contratos de câmbios que ensejaram a retenção do IR-fonte, eles realmente se referem à importação daquele equipamento. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que, na proposta de compra que foi anexada aos autos, consta lá que o pagamento seria feito em 6 parcelas, como eu disse, de $28.333,33. Esse valor que consta da proposta foi exatamente o valor que foi remetido nas 6 operações, 5 delas aqui em debate nestes autos, neste contexto, foi exatamente esse valor que foi remetido em dólares para a vendedora do equipamento na Argentina. Primeira evidência o primeiro ponto a evidenciar a correlação entre as remessas, enfim, os contratos de câmbio, a compra desse equipamento. A segunda evidência que também é importante destacar e que, nesse sentido, desconstitui a percepção de que não haveria uma vinculação entre o IR-fonte, o IR indevidamente recolhido e o contrato e a importação do equipamento, é o fato de que, se Vossas Excelências, senhorias, verificarem nos memoriais juntados aos autos, consta ali, de maneira muito clara, matemática, que o valor que foi retido na fonte e que, após retenção na fonte, foi convertido em dólares, é exatamente esse valor de $28.333 ao longo de 6 meses. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se nós pegarmos todos os valores que foram remetidos, né, e os 5 valores aqui que estão sendo discutidos nesse contexto, e fizermos a conta inversa, ou seja, o valor em dólar, passando pela taxa de câmbio indicada no contrato de câmbio, e daí fizermos o gross-up do valor para acrescer o valor do IR-fonte, nós veremos, primeiro, que o valor que foi retido e a título de IR-fonte em cada uma dessas operações é exatamente o valor de IR-fonte que foi pleiteado pela minha cliente no momento da apresentação das perdecombes. Então, olhando nos memoriais, enfim, quando os senhores virem, verão que, por exemplo, o BAF de final
o PAF de final 25 tem um DARF, um crédito de 11 mil e tanto, o PAF de final 36, um crédito de 10.909, e assim sucessivamente. E esse valor de IR-fonte corresponde exatamente ao IR-fonte que foi retido para resultar no valor que, convertido à época pela taxa de câmbio, resultava no valor de $28.333,33. Percebam aqui, o que eu gostaria de destacar nesse sentido, é que não há uma aproximação, uma conta por aproximação nesse apontamento. Quer dizer, os valores, apesar do que está escrito no contrato de câmbio, que eu repito, está errado, o contrato de câmbio indica uma operação subjacente que não procede, se os senhores virem os valores, eles estão estritamente encaixados com aquilo que a proposta formulada junto à empresa vendedora do produto diz, que é fazer 6 pagamentos de 28.300 e tantos dólares e remeter esses valores. Então, eu entendo, ilustres julgadores, que, a despeito desse equívoco, seria necessário criar uma justificativa, ou, enfim, fazer uma série de malabarismos interpretativos, por assim dizer, para considerar que tantas coincidências, ou seja, tantas vezes minha cliente fez remessas em valores tão iguais e que esses valores resultaram em retenções de IR-fonte num valor tão exato quanto aquele que foi pleiteado no perder conta, a par daquilo que está no contrato. O que só evidencia que o contrato de câmbio, que foi, e a indicação dele feita, e que foi bem apontado pela DRJ, está equivocado. Nesse contexto, um ponto que eu também não posso deixar de comentar, e que me parece importante, é que dentre os contratos de câmbio tratados aqui, consta um contrato de câmbio que se refere a uma retenção de IR-fonte de R$10.909,99. Para esse contrato de câmbio, para essa operação em específico, a DRJ aponta, que é o contrato de câmbio 129959, a DRJ apontou que minha cliente teria feito uma remessa para uma outra empresa, que o contrato de câmbio juntado aos autos não se referiria, portanto, às remessas para a empresa exportadora do produto, que é a empresa argentina Unitec. De fato, eu não poderia deixar de mencionar esse aspecto pontual. Esse fato existe, e ele se explica por uma razão muito simples. Consta dos autos que apresentamos, consta dos autos, todos os autos, na verdade, e aqui eu cito os autos a título de exemplo do final 50, consta dos autos uma troca de e-mails referente a esse contrato de câmbio, entre o Banco Itaú e a minha cliente, onde ela aponta, o Banco Itaú aponta que no dia 20 de setembro teria sido feita uma operação de câmbio, 2 operações de câmbio. Uma dessas operações referente a um outro contrato qualquer, que é justamente dessa empresa Salient, que nada tem a ver com a operação subjacente aqui, que com ela não se diz, e um outro contrato de câmbio, onde houve uma outra retenção. Esse outro contrato de câmbio mencionado às folhas 117 no PAF 2050 e em outras folhas, em outros PAFs, esse documento foi juntado em todos os autos, o Banco Itaú indica que no dia 20 foi feita uma remessa de câmbio no valor de $28.333,33, de onde resultou numa retenção de IR-fonte recolhida pelo Banco Itaú em nome de minha cliente no valor de R$10.909,99. Vejam que o valor que foi indicado nesse e-mail pelo Itaú é exatamente o valor da parcela que foi avançada com a empresa exportadora, e o valor do IR-fonte é exatamente o valor do IR-fonte que foi retido e foi pleiteado por minha cliente num dos processos de crédito. Esse contrato de câmbio que foi juntado aos autos nessa ocasião e que é mencionado pelo acórdão da DRJ como tendo sido feito para uma outro destinatário e, portanto, indicaria que não haveria uma correlação entre uma coisa e outra, nada mais é do que uma juntada incorreta do contrato de câmbio, que se refere, como disse, a uma outra situação. Porém, o e-mail que acabo de apontar aos senhores mostra que naquele dia foram feitas 2 operações de câmbio, uma delas referente justamente a uma remessa de $28.333,33, sendo, portanto, essa a operação correta. Então, houve um erro de juntada do documento, o que em nada afasta a conclusão que aqui se defende de que a empresa fez uma operação de compra e venda, fez remessas de valores ao exterior num valor idêntico, e a despeito das taxas de câmbio diferentes, claro, ao longo de 6 meses,
fez indevidamente a retenção na fonte e está agora pedindo a retenção, o reconhecimento do fato de que essas retenções eram indevidas, tudo porque foi induzida a erro. E dentre essas retenções, no curso do processo, foi juntado um contrato equivocado, sem prejuízo de que, do próprio conjunto dos autos, fica evidente que, de fato, houve para setembro também uma operação nesse valor de $28.333,33 remetidos à Argentina. Por fim, então, superada a questão da coincidência de valores entre todos os processos ao longo de 6 meses e a par dos contratos e a par do próprio ingresso do equipamento na contabilidade da empresa e do registro e todas as evidências que mostram que é muita coincidência para dizer que não houve essa operação e dizer que essa retenção que a hora se pleiteia não está relacionada a essa compra, um último ponto cabe destacar, que é justamente a questão da disponibilidade do crédito. Minha cliente, quando fez a apresentação dos PRD-Comps, não havia feito à época a retificação da DCTF para excluir dos débitos o valor que havia sido recolhido indevidamente a título de R-fonte. E esse valor, em razão dessa não retificação da DCTF à época, o ilustre fiscal, a origem, não reconheceu a disponibilidade do crédito. Sem prejuízo, uma vez lavrado o despacho decisório, minha cliente retificou a DCTF, excluindo o débito de R-fonte, que, como disse, era indevido, e, portanto, liberando o pagamento de R-fonte feito à época, no conjunto dessas remessas ao exterior, para compensação com os débitos indicados nas respectivas DECOMPs. Por isso, peço o provimento integral do presente recurso voluntário para que seja reconhecido, à vista dos autos e do conjunto probatório e de todas as mais coincidências que se extraem desse conjunto probatório, o provimento do recurso com reconhecimento do crédito e homologação, portanto, das compensações apresentadas. Com essas considerações, encerro minha sustentação e agradeço pela oitiva. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o doutor Lucas, relator, para ele proferir o voto dele, depois eu abro para dizer debate de esclarecimentos do colegiado. Lucas, então pode proferir o seu voto. Tá, presidente, obrigado. Inicialmente, só antes de começar o meu voto, queria deixar claro aos colegas que essa afirmação do equívoco no contrato de câmbio, eu até voltei aqui no recurso, isso não era objeto até do recurso. No recurso, aqui tem um trecho, eu localizei as folhas 5 do recurso, ele fala que referido ao contrato de câmbio, as operações em pauta foram descritas como pagamento de importação, ou seja, no momento algum se discute operações como sendo serviços de direitos autorais, mas sim importação, que ele fala que o contrato de câmbio estava perfeito. Agora, enfim, depois eu retorno aqui se precisar, mas eu vou começar a proferir meu voto, tá? A controvérsia resta delimitada em relação à existência de certeza e liquidez do crédito pleiteado de origem de pagamento indevido de R-fonte, proveniente de contratos de câmbio firmado pelo recorrente, com o intuito, segundo ele, de importar equipamentos. Em que pese a retificação da DCTF, que foi reconhecida pela decisão recorrida, os elementos dos autos não possuem condições suficientes para confirmar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. Aponta o recorrente que sobre a importação de equipamentos não incide a R-fonte que recolheu de forma indevida, asseverando que nos contratos de câmbio a natureza estaria perfeitamente indicada. Ora, da análise dos únicos 2 de 6 contratos completos, porque foram 6 contratos, mas 4 deles não têm a primeira folha, então você nem consegue localizar esse objeto. Tendo em vista que os demais não possuem a primeira página, se identifica as folhas 99 como natureza da operação, e eu trago aqui serviço diversos, direitos autorais sobre programa de computador. Da mesma forma, no contrato acostado das folhas 104, está aqui também a mesma pontuação. Note que, em que pesem pequenas divergências na abreviação do campo de descrição, o número da operação é idêntico nos 2 contratos. Assim, se o recorrente confirma em seu recurso que a natureza do contrato estaria perfeitamente indicada, como está no recurso, não há como afastar que o que houve foi a contratação de serviços de direitos autorais sobre o programa de computador. Vale ressaltar que a natureza do contrato em si, de câmbio tipo 4, não é objeto de discussão, mas sim da operação. E, não obstante a alegação do recorrente de que a operação teria sido descrita como pagamento de importação de programa de computador software, a afirmação não se mantém quando da análise dos 2 contratos que possuem a primeira folha acima colacionada. Ou seja, a natureza que ele traz nem é a que está dita nos contratos que estão completos no processo. No que se refere à alegação recursal de que do confronto da nota fiscal com o balanço patrimonial seria possível verificar que o equipamento, osmose, reserva, modelo tal, estaria perfeitamente contabilizado nos sistemas internos da empresa,
o que deixaria cristalina a ocorrência da importação e nada auxilia na busca da solução do problema. Explico. Conforme pontuado na decisão recorrida, não se ouvida da existência ou não da importação dos equipamentos constantes das notas fiscais acostadas dos autos. Entretanto, não é possível vincular essa operação aos contratos de câmbio apresentados, especialmente devido ao fato de, nesses contratos, a natureza dizer respeito à contratação de serviços de direitos autorais, incompatível com a importação e sobre o qual incide a R-fonte. A mera existência de um equipamento importado no balanço patrimonial da empresa, por si só não assegura que o contrato de câmbio apresentado foi firmado com o intuito de sua aquisição, ainda mais quando a natureza da operação constante no contrato faz uma modalidade distinta. Ressalte-se ainda que a prova juntada como balanço patrimonial é mero print das telas do sistema da empresa, não foi acostado nenhum documento formal que assegure a contabilização desse. Quando da solução de divergência COSIT número 27 de 2008, a interpretação do recorrente de que não haveria incidência de R-fonte sobre a importação de licença de software não corresponde com o texto posto, tendo em vista que a solução assim estipula. Não estão sujeitos à incidência de R-fonte, nem à incidência de contribuição da CID, os valores remetidos ao exterior em pagamento pela aquisição ou pela licença de direitos de comercialização de software sobre a modalidade de cópias múltiplas. Note que a solução traz a possibilidade de não incidência de R-fonte para os valores remetidos ao exterior em pagamento de aquisição ou pela licença de direitos de comercialização de software. Veja que existem duas situações nos termos da solução de divergência acima, para que, sobre os valores remetidos ao exterior, não incidir R-fonte. São eles a aquisição do software e a licença de direitos de comercialização de software. Com base na natureza da operação constante nos contratos de câmbio, o recorrente não atende a nenhuma das duas situações abarcadas na solução de divergência, tendo em vista que contratou licença de direitos para utilização de software e não comercialização. Por tal razão, entendo que não se aplica a solução de divergência ao presente caso. Não se está aqui afastando a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório. Entretanto, se faz necessário que o interessado proceda com a demonstração inequívoca da existência do erro em conjunto com suficiente conjunto probatório que lhe confirme o alegado. Dessa forma, me filiar ao entendimento exerado pela decisão recorrida no sentido de que, caso tenha ocorrido erro na decisão da natureza da operação do contrato de câmbio, haveria que ter sido comprovado que essa operação descrita no contrato de câmbio não ocorreu, o que poderia ter sido feito através de estruturação contábil e fiscal, além dos documentos que as respaldam, como o contrato firmado com o fornecedor estrangeiro. Uma vez oportunizado e expressamente delimitado na decisão recorrida formas secundárias para que o recorrente demonstrasse a existência de equívoco e esse ter se mantido inerte em relação à apresentação desse conjunto probatório, entendo que não assiste razão para a reforma do deciso. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento. Bom, pessoal, o relator está votando por negar provimento ao recurso por insuficiência probatória, basicamente. Está aberto aí para debate e esclarecimentos do colegiado. Eu aqui tem uma questão nessa coisa do pagamento indevido maior de fonte, porque na hora, independente da natureza do que se importou, né, aqui não se nega a importação, mas se foi um equipamento, se foi software, para saber se incidiu ou não fonte, o que acontece é na hora que esse contrato foi feito com esse código, a remessa ao exterior foi feita pelo valor líquido e foi feita a retenção. Se o pagamento é indevido, a recorrente deveria ter complementado o pagamento. Porque, na verdade, se ela reteve na fonte indevidamente, na verdade, essa retenção, ela está retendo na fonte, mas o beneficiário seria a outra pessoa lá. Então, ela teria que ter dito, a retenção não era para ter sido feita, então era para ele ter repassado o valor não líquido, mas bruto. Então, ele deveria, eu já peguei um processo desse, de outra feita, que o contribuinte alegava o pagamento indevido, inclusive uma remessa no contrato de câmbio, e ele tinha um outro contrato de câmbio mostrando que efetuou o pagamento da diferença, entendeu? Daquele tributo que ele reteve e deixou de repassar para o alienante, digamos, quem vendeu o software para ele, ou o equipamento, no caso que seja, para dizer que ele realmente passou o valor bruto. Então, a partir do momento que ele diz que esse fonte é um pagamento indevido, ele deveria ter ressarcido a outra parte que teve esse valor retido do rendimento total. Isso eu não vi. Na verdade, Giovanni, só um esclarecimento aqui. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu? Houve o débito das duas coisas na conta do contribuinte, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, eu peguei um dos contratos aqui, eu estou olhando aqui, tá? Pela ordem, senhor presidente.
Um esclarecimento de fato, doutor, fica à vontade, de fato. Sim, o esclarecimento de fato. Correto o seu apontamento. Houve a remessa do líquido de $28 mil e, a par do líquido remetido, houve a retenção, o pagamento, chamado de R-fonte, independentemente por minha cliente. Então, 2 pagamentos. Líquido, 28 mil, como avançado, e o IR-fonte calculado na técnica do Grossap. Por isso, 2 pagamentos. Então, não houve uma retenção propriamente dita na fonte, na literalidade do termo. Obrigado. Por exemplo, eu escrever, eu tenho um contrato aqui, acho que é do mês 6 que eu vi aqui, em que, na verdade, tem uma remessa lá para essa Unitec, que eu acho que é a alegada fabricante do equipamento, que tem aqui, ó. Tem ela embaixo em outras especificações que você vê, na página 40 e 42 do PDF que eles anexaram ao contrato de câmbio, da 139 em diante do processo, lá pela página 180. Aí tem assim, ó, esse valor exterior Unitec, banqueiro é o Citibank, que está intermediando a operação, aí tem o código SWIFT aqui, aí tem taxa 2613, né, que é a taxa de câmbio, efetivamente. Aí tem um 75.376, que é o valor contemplando o imposto de renda na fonte. Aí tem um 11.306, que é o fonte em si. Se você pegar 75 menos 11 e dividir pelo 2.263, dá os 28.333, que seria isso da remessa em dólar. Aí logo depois tem um e-mail aqui, efetivamente, que mostrando um lançamento a débito no Bank Boston desses 11.306, efetivamente. Então, aparentemente, o que aconteceu, Giovanni? Eu acho que ele, na verdade, ele pagou, ele remeteu o valor e ainda houve a retenção dos 11 mil, além do valor em dólar, entendeu? O contribuinte de fora recebeu o valor líquido avançado em contrato, pelo que foi alegado aqui, e pelo que o contrato está dizendo, é o que também eu concluí, pelo contrato. Né? A questão maior é saber se esse contrato em si pode ser vinculado à importação ao contrato de compra e venda de equipamento em si. Esse aqui é o problema, acho, maior daqui. Eu acho que se houve um pagamento de 75 mil aqui, que correspondeu a 28 mil dólares, e houve uma fonte aqui de 11 mil, está no próprio contrato de câmbio. Mas essa coincidência de valores que o patrono levantou, que eu não estou abrindo o processo aqui, mas ainda não abriu os contratos, porque ele diz que são 6 parcelas de 28.333. Se o contrato de câmbio tiver de acordo com o valor do contrato realizado com a empresa lá na Argentina, é presumível, digamos, com bastante razoabilidade, que esses 6 contratos de câmbio dizem respeito àquelas 6 parcelas, né? Na verdade, assim, tem aqui uma nota... Pois não, doutora, esclarecimento de fato somente, por favor, não é para participar do debate sob forma alguma. Não, de forma alguma, senhor presidente. Peço apenas para destacar um esclarecimento de fato, que a senhora conselheira perguntou, a questão das retenções e os valores. Há um quadro juntado nos memoriais com o resumo das retenções que foram apresentadas nos memoriais com o resumo dos valores. Muito obrigado. Mas então, doutora Giovana, o que acontece? Tem um contrato aqui realmente... Eu estou aqui com o memorial, é isso que eu estou dizendo. Mas deixa eu só ver, olha só... eu acho que a principal elemento probatório tem uma parte que eles separaram, eu acho aqui, é um documentos diversos dos autos, está na página 156-214 do processo. Aí o que acontece? Lá na folha 16 desse PDF, tem uma fatura aqui no valor de 170 mil dólares, que aí tem um valor aqui que seria esse equipamento, efetivamente, osmose reversa, que é 137 mil, tem um sistema Aquafine Optima aqui, que é 21 mil, e mais umas lâmpadas que a gente são acessórios dos equipamentos. Aí tem 170 mil dólares, que dá, efetivamente, aí 6 vezes 28.333.33, entendeu? Qual a folha do PDF, presidente? Eu abri aqui o documento. Na 30, a fatura está na 17 desse PDF. Aí tem fatura pro forma, a Unitec, que é a emissora que estaria vendendo equipamento, para a Brasal. E aí tem 170 mil dólares, você está vendo aí? É a folha 17 dessa PDF de folhas... É a folha 172 digital. Isso mesmo. Da folha 156.214 desse PDF documentos diversos, na folha 17.
Aí tem a fatura, você está vendo aí $170 mil no final, total FCA Mar del Plata. E aí, você dividindo isso por 6, dá exatamente os 28 mil a cada mês, né? Seria. Aí você pega esses 28 mil, você vai no contrato de câmbio. Se você pegar o valor líquido de IR, eu peguei de um deles, os outros também devem bater. Se você pegar o valor líquido de IR remetido, efetivamente, eu peguei esse de junho aqui, dá os $28 mil pela taxa de câmbio que tem ali no contrato, que é 2,2613, que eu peguei. E aí, nos memoriais, ele fez menção onde estão cada contrato, efetivamente. Ó, que tem um de 78 mil, tem um de 70 mil, que são os 6 remessos mensais. Eu acho que o Dr. Lucas não entrou muito nisso, porque, na verdade, isso não está ligado em recurso, né, Dr. Lucas, está falando. No recurso tinha a questão do contrato, dizendo que o contrato tinha sido firmado de forma perfeita, não era um dos pontos debatidos, mas eu não, dada aqui a discussão, dado o debate, eu não tenho problema em alterar o voto e acolher, sim, a pretensão, dado os elementos de prova constante dos autos. Eu não sei, presidente, se a sua posição está no sentido de dar provimento, mas eu acho que, vendo que está amarrado os valores do contrato de câmbio, com a nota fiscal, com a fatura, vendo que ele mandou o valor integral pro alienante, no caso, né, para a empresa Unitec, eu acho, na Argentina, e fora isso ele pagou o fonte, eu acho que resta caracterizado o pagamento indevido nesse caso. Eu só queria ver uma coisa, doutor Lucas, onde é que tem a contabilização do equipamento, que é mencionado em recurso? Deixa eu pegar aqui qual é a folha, presidente, um minuto. Eu também acho que tem indício de verossimilhança aqui. A empresa é de refrigerantes, está comprando equipamento de filtragem, efetivamente. Quando você vê a fatura, se fosse software, você vai mandar 2 lâmpadas, você viu que tem a marca, tipo uma máquina, um equipamento, não sei o que faz, mais uma lâmpada, mais não sei o que lá, normalmente o software não vai acompanhado de lâmpada, né? Não deve, entendeu? Não sei se você viu aqui na... Se alguém, pessoal, queira participar do debate, aí tem algum posicionamento diferente, algum conhecimento adicional, que eu também, na verdade, a gente está basicamente analisando as provas, mas cada um com seu convencimento aqui, mas fiquem à vontade aí, os outros conselheiros aí para participar do debate. Senhor presidente, peço apenas venha para esclarecer o questionamento da senhora relatora sobre as lâmpadas questionadas. Senhora relatora, as lâmpadas se referem ao equipamento de osmose reversa, que faz filtragem de água e justamente integra esse equipamento para, via emissão de raios, filtrar a água. É um equipamento de filtragem, portanto, os demais itens, além do equipamento, são os petrechos que acompanham o equipamento. Por último, ao questionamento do senhor presidente quanto à contabilização do PAF 2050, os documentos estão as e-folhas 256 em diante. Tá bom. Achei a 256, acabei de localizar. Corrigindo, o relator é o conselheiro Lucas, tá? Ele é o relator, nós somos dos conselheiros, mas... Sim, perdão, falei por sim, Marcos. sim. Perdão, senhor conselheiro. Obrigado. 256, doutor Remil. Exato. Aí tem um relatório de bens do patrimônio às 270. Doutor Lucas, não sei se o senhor está mantendo o seu voto. Não, dada a discussão e a gente ter analisado o conjunto probatório aqui em discussão no julgamento, eu altero, dado o conjunto probatório elencado, para acolher a pretensão recursal, dar provimento ao recurso. Alguém tem algum esclarecimento adicional, pessoal? Acho que a gente já analisou o que poderia aqui. Eu vou começar a colher os votos, então. Então, a doutora Giovanni, que é a primeira a votar, o doutor Lucas está dando provimento ao recurso, achou que, na verdade, há indícios suficientes para que se dê provimento ao recurso do contribuinte. Doutora Giovanni, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Está muito. Também acompanho o relator. Doutor Lisandro?
Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas é o relator, doutor Rafael. Faça o conjunto probatório e acompanhe o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Sigo o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também sigo o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, doutor Remy, ficou por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Esse resultado aí do 70 se aplica ao 71 até o 74 também. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, bom trabalho. Até mais. Pessoal, nós temos um acompanhamento do doutor Lisandro, relatoria, é o item 66 da pauta. Adriana, a gente vai passar para o 66, pode convocar a patrona, acho que é a patrona, né? É Camila, a doutora Camila, para... Faria a convocação. Obrigado. Eu ia dizer que essa sustentação oral foi uma daquelas que fez toda a diferença, né? Item 66 da pauta, doutora Camila, o processo será julgado agora. E os memoriais, teve questões novas. Então. Memoriais que apontou as páginas dos contratos de câmbio. 66, presidente, é? 66. Betânia. 66. Boa tarde. Boa tarde, doutora Camila, como vai? Boa tarde. Tudo bem. Doutora Camila, eu vou passar a palavra para o relator Lisandro, análise do item 66 da pauta, e depois a senhora tem 15 minutos para o processo nacional, volto para ele para a relatoria, depois eu vou abrir para debate e esclarecimento dos conselheiros. Tá? Mas então... Doutor Heitor, é só acompanhamento, tá? Então não vai precisar dos 15 minutos, tá bom? Obrigada. Então, doutor Lisandro, é só acompanhamento, então pode relatar, e se o senhor quiser depois, se achar coerente, já pode prosseguir para o voto. Se não for algo muito complexo, fique à vontade. Então, 66 da pauta é Betani Industrial Sociedade Anônima. Estou lisando com a palavra. Boa tarde, senhores. Boa tarde, patrona. Trata-se de recurso voluntário em que a recorrente protesta contra acordo da DRJ, que decidiu que o julgamento pelas DRJs de manifestação de conformidade contra despacho decisório só é possível quando cumuladamente essas se refiram a questões expressamente apreciadas no despacho e a contribuinte demonstre a sua indignação quanto ao que foi decidido. No recurso voluntário, a recorrente solicita a anulação da decisão de primeira instância ou a homologação da compensação PERDECOMP final 5590. Por bem resumir o litígio, peço venha para reproduzir o relatório da decisão de base. A contribuinte apresentou um PERDECOMP com vistas a compensar os débitos nele discriminados com créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior. A autoridade administrativa, por meio do despacho decisório, não reconheceu o crédito. Foram localizados os créditos mais integralmente utilizados. Em 24/9, a contribuinte apresentou manifestação na qual afirmou, em síntese, a nulidade do despacho decisório por erro na capitulação legal. A decisão asseverou que apresentou DCTF retificadora, pela qual declarou como débito, a título de imposto de renda na fonte da segunda semana de abril de 2004, o montante de R$ 16.719, e que o valor efetivamente devido seriam R$ 300,18. Motivo pelo qual, em 27/8/2008, retificou novamente a DCTF por meio do número que consta aí. Haja vista o pagamento a maior a título de imposto de renda do período relativo à segunda semana de abril de 2004, no valor de R$ 16.709, utilizou o crédito para adimplemento do montante devido de imposto de renda tido na fonte pertinente à segunda semana de abril de 2004. E, demonstrado o erro incorrido pela manifestante, quando da apresentação da DCTF, e estando esta informação devidamente corrigida por intermédio de outro DCTF, o
caso final 17, não há que se falar em irregularidade nas informações prestadas. Requeriu a nulidade do despacho decisório ou, alternativamente, a homologação da compensação. O acordo, como falei, a manifestação de conformidade foi indeferida pela unidade de origem. Cientificada a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário em que repete o processo da manifestação de falta de capitulação legal para a falta que tenha cometido e solicita a anulação da decisão de primeira instância ou a homologação da PERDECOMP final 5590 ou requer alternativamente a realização de diligência para apuração do crédito. Bom, eu vou ao voto, então. O recurso é tempestivo, atendidos os demais requisitos de admissibilidade dele, conheço. O recorrente requer a nulidade do despacho decisório por erro na capitulação legal, por cessamento de defesa e por falta de capitulação legal da decisão no mérito. Mas não aponta quaisquer erros ou termos lavrados por pessoa incompetente, nem algum despacho ou decisão proferido por autoridade competente. Também não há pretensão de defesa, tendo-se em vista que a recorrente está se defendendo no processo administrativo e demonstrando que entendeu perfeitamente o motivo pelo qual foi denegado o reconhecimento do direito creditório. Tendo-se em vista que diz que retificou a DCTF após ser intimada do despacho decisório, assim não há que se falar em cessamento de defesa. Alega a recorrente que apresentou o DCTF retificador em 30 de 3 de 2007, pela qual declarou como devido a título de imposto de renda referente à segunda semana de abril de 2004, no valor de R$17 mil, mas que o valor efetivamente devido seria 300. Bom, retificou novamente a DCTF por meio de documento. Então, o que acontece é que acredito que o recurso voluntário traz as razões de que somente a retificação da DCTF já seria suficiente para o deferimento do crédito. Só que não há elementos contábeis e documentos que respaldem a mudança do valor devido do crédito por de renda desse período segunda semana de abril de 2004. Então, por conta dessa ausência de documentos, eu oriento meu voto no sentido de negar provimento. Eu trago aí as razões legais de obrigatoriedade de anexação de documentos. Observo que não cabe nessa segunda instância recursal apreciar ou diligenciar, no caso, até também uma diligência, por eventuais demonstrativos contábeis para apuração do crédito. Conforme disposto no artigo 16 e 17 do Decreto 7235, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na impugnação / manifestação de conformidade, ou mesmo no recurso voluntário, que é o caso presente. Aí, mais a jurisprudência, pelo exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Algum debate, esclarecimento adicional, conselheiros? Eu fiquei aqui na dúvida. Oi, Dona, você ia falar? Não. Eu fiquei na dúvida o seguinte, essa questão do pagamento alocado é o clássico, né? Ele manda decomp, o pagamento está alocado, ele recebe despacho decisório, ele vê, ele retifica a DCTF, e aí quando ele retifica a DCTF, ele entra com a manifestação de conformidade dizendo que retificou, e aí normalmente a DRJ ou não aceita a retificação, ou aceita e diz que não tinha prova suficiente. Eu não entendi essa decisão da DRJ narrada aqui, que diz que ele decidiu que o acórdão tal da primeira turma decidiu que o julgamento pela DRJ contra o despacho só é possível quando cumulativamente
se refiram a questões expressamente apreciadas no despacho, o contribuinte demonstra resignação. Isso quer dizer que a DRJ não conheceu do recurso? Essa questão da retificação da DCTF estava alegada lá já na impugnação, quando ele contestou na primeira instância, a DRJ não se manifestou acerca disso, ou disse que não tinha a ver com a Lídia, eu fiquei meio confusa, não sei se você entendeu, conselheiro Lisandro, a minha dúvida. A DRJ conheceu parcialmente do recurso para afastar as nulidades. Abre aspas. Depois de afastar nulidades, que é a mesma nulidade que foram requeridas aqui, que é a ausência de enquadramento legal. A DRJ entendeu que o recurso voluntário não atacou o despacho decisório, não falou por que o crédito seria devido. Disse lá, quanto ao mérito, a contribuinte não ataca os fundamentos do despacho decisório, que não lhe reconheceu o direito creditório e não homologou. No intento de ser reconhecido o seu direito creditório, alterou a questão de fato conhecida pelo despacho decisório consistente nos dados declarados na DCTF, na qual confessou os débitos. Ela não foi tão enfática como foi no recurso voluntário, que fala do valor e etc. Estou lendo aqui para justificar esse fechamento. Isso aí na verdade, eu tirei lá do próprio acórdão da DRJ. A DRJ entendeu que não foi defendido no mérito, porque o mérito do processo é esse, é você dizer por que o seu crédito foi pago indevidamente, não é isso? Ele diz que a nova situação de fato, originada a partir de entrega de nova DCTF, não pode ser conhecida por essa regra de julgamento, por não ser objeto de apreciação prévia por parte do órgão de origem, não tendo se firmado a competência da DRJ. Então, volta lá, agora eu entendi. A DRJ disse que não era competente para avaliar a retificação da DCTF. Ou seja, ele não aceitou a retificação da DCTF. E a gente tem um entendimento que é possível aceitar a retificação da DCTF. Então, eu acho que aqui, na verdade, quando o contribuinte chega no recurso voluntário, aí a gente diz, poxa, mas ele não comprovou a retificação da DCTF, isso sequer foi exigido dele, porque sequer a decisão de primeira instância se manifestou na possibilidade de retificação. E aqui, eu estava olhando a impugnação do contribuinte na folha 15 do PDF, na verdade, que está a impugnação, na verdade, uma parte ele vai para aquelas nulidades, recapitulação e tal. Quando chega na folha 14 do PDF, que é o dos fatos e do direito, ele diz, a manifestante apresentou DCTF retificadora número tal, por meio do qual declarou o fonte devido de tanto, mas o valor efetivamente devido era tal, então, haja vista que o pagamento efetuado a maior, a título de fonte na segunda semana foi no valor de tanto, aí ele diz que o pagamento é maior, do cotejo das informações prestadas inicialmente pela manifestante na DCTF tal, e da retificação efetuada de tanto, verifica-se a existência do crédito, o qual foi devidamente informado na DECOMP. Eu estou entendendo aqui... Não, você está certa. Eu vou dar parcial provimento. Porque aí eu acho que a gente tem que aceitar a possibilidade de retificação, retorna para a origem. O despacho decisório não tinha como apreciar, já que a DCTF foi posterior. Mas como está no caso da decadencial e devido à nossa jurisprudência, inclusive eu me filio a essa jurisprudência, então eu acho que o mais correto aqui será dar parcial provimento para aceitar a DCTF, né? Nem aceitar, na verdade, apreciar a DCTF, porque ela foi apresentada, e renova-se o novo PAF, vamos dizer assim. Aquele despachozinho do despacho decisório complementar, manifestação, segue, né? Certo, presidente. Posso mudar meu voto? Heitor, está sem áudio. Presidente. Tá bom.
lógico que pode mudar, que o julgamento não encerrou. Por exemplo, o que é esse 300.180 aqui? Não, é R$300. É R$300. Ficou errado aí, tem 3. É 300,18. Caiu. Então, o litígio é justamente esses 16 mil, né, que está retificado para baixo. Né? A gente ficou 16.700 para R$300, entendi. É isso, então tá certo. A DRJ conheceu parcialmente, não apreciou essa questão do crédito. Então, o contribuinte realmente não tinha. Certo, senhores? Então, mudo o meu voto e para dar parcial provimento, renovando o seu passe. Por retorno para a DRF, né? Sim, DRF. Porque a DRJ, eu acho que a DRJ faria o papel da DRF, né? E o despacho decisório lá na DRF não apreciou essa questão da retificação da DCTF. Lembrar de colocar despacho complementar, né? Despacho, novo despacho. Complementar. Novo não. A gente não usa expressão novo, não. A gente diz complementar. Pode ser, sem problema. Então, uma longa discussão, Lisandro, em torno disso. Não, eu nem quero entrar. Tá ótimo. No outro momento. Em outro momento, né, Giovana? É isso, presidente. Não, é que na verdade, eu não sei se eu me feri a essa corrente de você, porque na verdade eu sou a favor de fazer esse tipo de coisa quando eu tenho evidência que houve erro, né? Que eu não tenho nada, né? Eu só tenho uma argumentação verbal da existência de erro, né? Na DCTF. Não anexou nada mesmo, isso é verdade. Mas, presidente, independente do seu posicionamento, eu vou mudar o meu voto para dar parcial provimento. Porque assim, está certo, não foi anexado nada. Porque o que acontece? É para convencer a gente como é que eu normalmente eu fundamento esse retorno? É assim, olha, na verdade, se fosse um erro de fato, poderia até de ofício ser reapreciado pela autoridade de primeira instância. Então, não caberia a mim aqui agora dizer, não pode efetivamente. Mas isso é no caso em que eu acho que é um erro de fato. Aqui está dito que houve, né? Mas... Pois é, mas na DRJ, lá no acordo, a DRJ não enfatiza, diz, olha, você deveria ter apresentado os elementos probatórios que deem respaldo a essa mudança do valor do crédito. Não falou. Falou o seguinte, olha, você não poderia ter retificado a DCTF após o espaço decisório. Aí o contribuinte acabou que achou que nem precisava, talvez, mas na dúvida... Não sei, questão de convencimento. Porque você sabe qual é o problema? É que, na verdade, eu sou meio contra. Eu vou ao contribuinte deduzir uma argumentação nos autos que houve erro e a gente voltar ao processo. Entendeu? Eu acho que tem que ter algum tipo de filtro quanto a isso. Eu não estou sentindo esse filtro aqui atuar. Claro, a coisa assim que é claro, por exemplo, era 1 milhão, ele botou 100 mil. 1.120.000, ele botou 112 mil. Ok. Realmente tem uma desverossimilhança do erro aqui. Mas aqui eu não estou achando nada, né? Então, porque sabe o problema disso aqui? Se tiver um recurso qualquer que ele diga, olha, a retificaria CTF está errado, a gente já vai voltar para a primeira instância. Eu não sei se isso é o melhor caminho. Para mim, né? Estou falando da posição pessoal. Não, aí depende, Heitor, porque, por exemplo, vamos supor que a DRJ dissesse assim, que é o que normalmente acontece. Olha, tudo bem, você retificou. Não, mas não é suficiente você retificar. Eu até aceitaria a retificadora, mas você tem que comprovar agora esse valor retificado. Como você não apresentou o documento, eu nego. Ele até podia baixar em diligência, mas ele já nega. Aí, quando ele nega, o contribuinte vem em sede de recurso voluntário e diz, não, eu tenho a retificadora, está aqui o valor. Aí a gente não recomeça, a gente ou acata o valor da retificação porque foi correto, ou baixa em diligência para verificar, a gente não retorna ao zero. A questão é porque a DRJ, ele disse, eu retifiquei, por isso eu tenho um pagamento indevido maior. Esse argumento do contribuinte não foi analisado pela DRJ, podia ou não podia retificar. Ele diz, eu não posso analisar tal fato.
Eu sou incompetente para analisar tal fato. Se ele dissesse, olha, ele mandou a retificadora desacompanhada de documento que comprovasse o valor, então eu indefiro porque não provou o crédito tributário líquido certo, beleza, isso é um ponto. Mas ele não se manifestou acerca da retificação. E a gente aceita a retificadora. Então, em nenhum momento foi dito ao contribuinte que a retificadora teria que já estar acompanhada dos documentos. A gente vai até dizer aqui, tudo bem, eu aceito a retificação, que foi o argumento dele na primeira instância, mas eu entendo que veio desacompanhado de prova. Mas aí a gente vai estar suprimindo a instância porque a DRJ não se manifestou quanto a esse ponto. Ou a gente devolve para a DRJ se manifestar quanto à retificação e ele vai dizer, não aceito a retificação. Ou vai dizer, eu aceito, mas não veio com documento suficiente. Porque aí daria até a chance do contribuinte, se ele tivesse sido esse ponto julgado na primeira instância, ele teria minimamente a oportunidade de trazer documento na segunda instância para provar a retificação dele. Que ele nem teve. Mas aí eu não estou discutindo aqui a questão da instrução probatória, se foi suficiente ou não, são coisas diferentes. A questão é a seguinte, se tem uma evidência aqui que foi o erro de fato que originou a retificação, esse aqui é o meu problema. Entendeu? Porque, na verdade, se o contribuinte efetivamente reduzir, mas eu reduzi por erro efetivamente, foi isso, efetivamente eu só vou voltar, senão eu acho que ele deveria ter trazido. Esse aqui é o meu problema. Eu não sou por uma reanálise pelo fato de não ter sido analisada antes. Ô, Giovana, esse raciocínio que você falou aí, claro que eu concordo também que já tem pronunciamento aqui no colegiado. Mas eu estou pensando aqui, se no caso concreto a DRJ ele ultrapassasse a questão da retificadora e dissesse, como você acabou de dizer, que as provas eram insuficientes, certo? O contribuinte iria juntar prova e recurso e a gente converteria em diligência. Sim, é isso. Se o contribuinte juntasse prova em recurso, a gente negaria. Então, nesse raciocínio, eu acho que o retorno é para a DRJ mesmo, viu? E já teve essa discussão aqui no meu primeiro julgamento, eu acho. Foi exatamente essa discussão. Eu quis voltar para a DRJ, fiquei vencido. Acho que foi exatamente o primeiro julgamento. Acho que o caso era outro, o seu, não? Era esse caso. Não pode ser esse caso. Veja só, eu das duas uma. Ou volta para a DRJ, para mim, ou volta para a origem. Eu só acho que a gente não tem como indeferir sem isso ter sido sequer apreciada a retificadora pela DRJ. Não, isso aí eu acho que é unânime. Porque eu acho o seguinte, olha só. E a prova desse erro. Quando eu apreciava isso na DRJ, qual era o problema? A condição para isso voltar para a instância de origem, qual era? A existência de erro de fato. Porque senão, o que acontece? Você tem que ponderar um pouco isso com o ônus da prova, que é do contribuinte. Eu falava, olha, quando é erro de fato, eu até abro mão um pouco do 373 do CPC e deixo voltar, porque erro de fato até de ofício poderia ser feito. Entendeu? A questão é a seguinte, você abrir mão, eu me sinto nesse sentido, se eu voltar esse processo aqui, eu estou abrindo mão completamente do 373. O contribuinte não trouxe prova alguma aqui. Aí eu estou julgando aqui, eu vou voltar para ele produzir a prova lá no despacho decisório? Presidente, mas essa discussão teve início onde? Não foi na DRF? Não foi lá na unidade de origem que não aceitou a retificação? Não, eu acho que ele retificou depois do despacho decisório. Ah, tá. Retificação após o despacho decisório, Mauro. Aí tem essa questão. Na verdade, a DRF não se manifestou porque ela não tinha condições de se manifestar, que não tinha. Não, eu acho que volta para a DRJ mesmo. E tem mais, né? Essa retificação administrativamente nem é amparada, né? A legislação não deixa ser feita. Aí por isso é que, na verdade, quando você despacha isso internamente, o que você faz? Você tem que se recorrer ao fato de que foi um erro de fato, para poder voltar para a instância de origem. Você diz, olha, erro de fato pode ser apropriado, aí você volta.
Porque senão você nem poderia olhar essa retificadora. Talvez até por isso que, na verdade, não se olha. Eu, praticamente, na DRJ, eu flexibilizava isso e eu olhava. E olha, pode ser feito dentro da autoridade de origem. Então, eu posso analisar também aqui o mérito. Há uma disposição expressa da administração dizendo que não poderia retificar. Eu acho que essa função, Aí o problema é o seguinte, você fica sempre ponderando isso em relação ao ônus da prova que é do contribuinte, entendeu? Por isso é que eu digo, olha, o erro de fato eu me sinto confortável para voltar, mas quando não tem nada, aí fica eu entendi seu raciocínio. Eu acho só assim que, quando você fez referência a um julgado anterior que você falou que, não, eu sempre defendi isso, eu acho que ali nós tínhamos discussão de um obstáculo que houve, assim, é possível ou não é possível o erro de direito? Então, assim, você indicou estimativo, mas é só negativo, sei lá, enfim. Aí a gente volta para a DRF, reconheceu que houve ali um erro de fato, um erro de direito, mas assim, que foi decorrente do preenchimento da DCTF, ou do DECOMP. Aqui eu acho que é diferente, Giovana. Eu acho que é bem, de acordo com o que a gente vem raciocinando, eu acho que o retorno é para a DRJ. Eu acho até que você não discorda disso, não. E eu sei, eu só queria ponderar isso. Agora, e a questão do presidente é um treinamento pessoal dele. Ele precisa verificar essa questão se há ou não comprovação desse erro, né, presidente? Exatamente, algum indício, entendeu? Tipo um fumos maniosos no MS, entendeu? Porque senão, sabe o problema? Todo julgado aqui, o contribuinte diz, olha, na verdade, eu retifiquei a DCTF, não apresentei absolutamente nada, a gente vai colocar o processo da DRJ. Veja só, a gente tem um entendimento aqui, ele é unânime na turma, que eu acho que é muito parecido. Ele era, Dornelas, ele era. Você está lembrando da turma de um tempo atrás. Não, eu inclusive com o Heitor, junto. Qual o entendimento? Já discutiu isso, acho que o Heitor aqui. Se a gente está discutindo DECOMP, de receita financeira, e a gente está discutindo, aí o DRF vai e diz, olha, isso aqui só comprova por informe de rendimento, não sei o que lá, PPP, e a gente aqui vence essa etapa, até porque tem súmula no sentido que o contribuinte pode provar a existência da retenção por qualquer outro meio de direito. A gente vence isso aí, a gente vai dar oportunidade para o contribuinte ele argumentar, falar sobre a questão do quê? Do oferecimento de tributação. Mas até então não houve essa discussão. E o contribuinte não fez prova até o momento que a gente julga, que foi oferecer tributação. É um raciocínio meio parecido. Entendeu, presidente? Então, assim, o que eu entendo. Que não teve discussão sobre isso até então. É isso, Giovana? Eu entendo. Mas você quer ver uma coisa que eu acho que tem uma certa semelhança? É o seguinte, por exemplo, você imagina os casos onde o DRJ diz que, olha, eu quero tal coisa. Eu quero registro contábil para provar o direito creditório, efetivamente. Como é que a gente procede aqui? A gente diligencia, normalmente, eu aceito a prova, falta 16.4, mas eu julgo aqui. Entendeu? Eu não volto para a DRJ olhar de novo essa prova. Aí o que acontece aqui? A DRJ não olhou isso aqui. Como é o mesmo caso, como não olhou outra coisa que ela até pediu, na outra caso do registro contábil. Óbvio que ela não analisou. Aí eu estou voltando, entendeu? É por isso que eu me sinto um pouco discrepante quanto a isso. Porque, assim, por isso que eu digo que talvez essa prova deve ser produzida aqui. Porque veja nesse caso, ó, a DRJ diz, olha, eu quero registro contábil efetivamente. A contribuinte traz registro contábil aqui. Eu aceito a prova, dizendo, ok, exercício 4 para foi uma argumentação que veio posteriormente ao recurso, efetivamente ao recurso, à impugnação, uma questão de conformidade, a DRJ teve essa impugnação, eu aceito a prova. Mas eu analiso aqui, eu não volto com esse processo para lá, entendeu? É o caso aqui, ele não analisou, mas eu não vejo uma diferença dele não analisar e ele dizer, olha, eu estou indeferindo porque esse processo... E se o contribuinte perder lá, ele perde a instância. Pois é, mas a gente julga aqui. Mas, enfim, acho que tem.
Talvez tenha alguma diferença entre não analisar e pedir um documento. Pois é. Mas o nosso aqui não analisou. E a questão lá, ele analisou a prova, disse que é suficiente, informe, né? Então, talvez aí seja aquela penumbra, né? Penumbra, Giovanni? Penumbra. Zona cinzenta. Não, eu até acho que voltar para a DRJ eu não vejo problema, não. Porque o problema é o seguinte, voltar para a jornalística que foi o meu problema. Que eu sempre só voltava para a jornalística quando tinha de fato, assim, alguma fumaça. Senão não poderia. Voltando para a DRJ dessa vez. Eu vou acompanhar. Eu também. Agora, na verdade, o voto é do conselheiro Lisandro, né? Eu queria saber a posição do relator, porque dependendo, eu até concordo, a maioria, se for para voltar para a DRJ, eu só acho que a DRJ não analisou. Então, se for para a DRJ dizer assim, não aceito retificação, DCTF retificadora, ou aceito retificadora, mas não veio acompanhada da comprovação do erro de fato, o erro material, beleza. Aí continua e segue. Eu vou concordar, eu queria saber qual é a posição do relator. Eu confesso que eu não tinha atinado para esse ponto do conhecimento parcial pela DRJ da manifestação de conformidade. Ficando isso claro, eu estou sendo apenas coerente com vários, não foram poucos, vários acordos que já saíram aqui mesmo nessa turma, nesse sentido, de que se a DRJ a DRJ concluiu de que não cabia a retificação da DCTF e a jurisprudência é de que cabe essa retificação, então aí é para a unidade de origem, mas eu não tenho nenhum problema em mudar, não, porque, como vocês sabem, é uma zona meio cinzenta, e tem esse problema também da falta de instrução processual, mas como a DRJ foi enfática em dizer que não podia fazer a retificação da DCTF, a gente tem jurisprudência de que pode, o meu voto é nesse sentido, que o processo tem que voltar. De acordo com o meu entendimento de jurisprudência da turma para a DRF, mas se quiserem que eu coloque para a DRJ, também cabe, porque cabe a DRJ. A DRJ, ela foi contra um entendimento que hoje, né, é um entendimento unânime no CARF. A DCTF pode sim ser retificada, contando que esteja dentro do prazo da cadencial de 5 anos. Então, tranquilamente, posso mudar. O meu entendimento é de que seja para a unidade de origem, até porque a DRJ vai fazer um trabalho de DRF. A DRJ vai fazer esse trabalho. E a gente sabe que essa jurisprudência foi mudando ao longo do tempo em relação a esses espaços. Fazer eletrônicos, então isso criou dificuldade para os contribuintes, então isso foi relativizando mais essa possibilidade de instrução do processo dentro do PAF, mas posso mudar tranquilamente. Meu voto é DRF, para terminar, mas se quiserem que eu troque, for vencido, por exemplo, nesse ponto, eu mudo tranquilamente. Eu estou pensando aqui o seguinte, a gente anula a decisão, porque no caso, se for para a DRJ, vai ter que anular a decisão dela. A gente anula a decisão por vício, né? Não é no vício. Há um entendimento da DRJ sobre o assunto, a gente está superando, eu acho que é DRF mesmo. Porque como é que eu vou anular uma decisão da DRJ por motivada? Eu não concordo com a motivação. Por isso que eu estou reformando. Eu estou reformando para retomar a análise desde o início. Eu falei a questão da DRJ, mas eu estou meio travado, porque não tem como anular uma decisão da DRJ sem ser por vício. Não está viciada a decisão para anular. Então, na verdade, porque não tem embargo de declaração de acordo da DRJ, né? Então, na verdade, o acordo da DRJ ele está omisso quanto à questão da retificação, que o contribuinte alegou.
É um argumento que o contribuinte alegou e a DRJ não se manifestou. Então, é uma omissão. E quando tem uma omissão na causa da DRJ, a gente pode anular porque não existe embargo. Então, se for por aí, está muito coerente. Agora fechou o raciocínio. A turma está mudando o entendimento, se for por esse caminho, em vez de ser DR. Agora, DRJ em vez de ser DRF, né? Que é o entendimento do presidente, que seria voltar para a DRJ. O entendimento da turma que a gente teve na origem lá, sei lá, mais de ano atrás, a gente aceitava retificador após o despacho decisório, lembra disso? E aí a gente aceitava a retificação após o despacho decisório. Aceitando a retificação, como não tinha sido apreciada a retificadora pela unidade de origem, a gente devolvia para a unidade de origem. Eu acho que esse é um caminho viável, eu concordo com ele, que é possível retificação após o despacho decisório. A gente aceita a retificadora porque a gente entende que não pode ser o erro material na hora de preencher, não pode ser um erro intransponível, e a gente supera isso e manda para a origem. A outra questão não, olha, a unidade de origem, ela fez correto. Ela analisou o crédito de acordo com a informação que ela tinha, com a DCTF original, né? Chegou na DRJ, o contribuinte alega, não, olha, eu tenho aquele pagamento de fato, eu só errei no meu preenchimento da DCTF, o correto seria X, né? E está aqui as provas, ou não, né? Não traz as provas, aí a DRJ diz, eu até aceito que você possa ter errado, mas você tem que ter prova. E aí o caminho, ele perderia a primeira instância, porque ele preencheu errado a DCTF dele. Então, tem esses dois caminhos, eu acho que os dois caminhos são viáveis. A gente vinha julgando, a gente julgou muito, devolvendo para a origem. Se o entendimento majoritário aqui for devolver para a DRJ, eu também me curvo, não tem problema. Assim, eu acho que ele só precisa ter realmente isso analisado pela DRJ, e essa oportunidade de, se foi realmente o material, ele provar. A questão maior aqui também que tem de problema é o fato da DRJ analisar isso. Eu analisava, não julgamento tinha problema nenhum, entendeu? E tem um outro problema aqui, que é o seguinte, né? Aí que é o grande problema da história. A DRJ, como ela que não conheceu dessa matéria, ela pode assim também, conhece e não aceita a retificação dos códigos decisão. Tem que tomar até um pouco de cuidado na hora de voltar, para dizer que ele tem que analisar o mérito, né? Porque ele está vinculado a um dispositivo legal que diz que não poderia ter retificação depois do despacho decisório. Entendeu? Porque ele nem tratou disso, né? Ele não falou, eu não posso aceitar retificador. Ele disse que, na verdade, não houve nem questionamento de mérito. Entendeu? Só volta de chegar lá e vai dizer, não, olha, mas eu não aceito com base na IN e tal, que diz que não pode retificar depois do despacho decisório. E não adiantou nada. Não, mas ele vai fazer isso se a gente pedir para poder. Tem que ser o... Mas tá bom, eu estou pronto para votar, óbvio que se assim... Não... Existe esse parecer do COSIT que permite a alteração. Em caso de erro de fato. Em caso de erro de fato. Agora ela não julga o documento. Para mim, o problema está todo aí. Aí que tá, não tem nem disso aqui. Eu estava procurando, Bárbara, eu sabia que a gente fazia isso, não era de graça. Eu procurei achando que tinha uma súmula, procurando a súmula. É um parecer COSIT número 2. Acho que foi em 2018. 2 de 2015. 2015, né? Pronto. Ele diz isso, ele permite a alteração por erro de fato, desde que o contribuinte traga os autos com comprovação do erro. Aqui, aí assim, você... Desculpa, porque eu não sou da turma, então eu estou tentando entender o entendimento de vocês. Aí, assim, voltar para a DRF, uma coisa que o despacho, porque o despacho da DRF está correto. É exatamente isso. Ela só alterou depois do despacho da DRF. Então, ela teria que, pelo menos, seguir a regra, a orientação da própria Receita Federal ilegal, porque existe um fundamento legal para se chegar a essa conclusão, né, por esse parecer, de que ela tem que trazer comprovação no processo. Né? Então, assim, voltar para a DRF, eu até concordaria, eventualmente, voltar para a DRJ, porque ela não disse que não aceitava, eventualmente, por isso. Mas, para a DRF, sem documento nenhum, eu estou achando meio... assim, não sei, eu estou
Estou meio confusa, eu confesso, nesse aspecto. Entendeu? Porque o que acontece nessa história? Realmente, até para DRF sem documento nenhum, também. Né? Porque o despacho decisório não ajudou muito. Por que tem que ser complementado? Isso é uma coisa que a doutora falou que me viola muito. Foi um jurídico perfeito, não tinha retificador do CTF, ele fez o despacho e negou. Homologação pasta, presidente. Se for para a DRJ, aí a gente foge isso aí não precisa de fazer a decisão complementar. Esse foi só um jeito de não, eu sei, mas por que você está mexendo no despacho original? Por que ele tem que ser mexido? Eu não vejo por quê. Isso é mais uma coisa também que me faz concluir que eu deveria voltar para a DRJ. Olha, o ato jurídico do despacho original foi perfeito. Retificou depois, vai aceitar ou não, aí se discute no julgamento. Não existia naquela época. Porque eu acho que para justificar a complementação do despacho decisório tem que ter documento, e não tem nenhum. A não ser que seja erro de fato. Como eu falei, coisa 1 milhão, 2 milhões, errei, troquei o código. A sua, Giovana, dos embargos está muito coerente. A gente foge a questão do despacho complementar. É diferente você chegar e pedir um negócio e outro. Né? Pedir estimativa, mas só negativo, pagamento devido, mas só negativo. É diferente, volta para a DRF, né? Porque isso foi analisado dessa forma desde lá. Mas nesse caso aqui, de fato, a gente está anulando a decisão da DRJ para poder ela proferir uma decisão. Pode ser até processamento de direito de defesa, né? Eu acho, pode ser até processamento de defesa. Nesses casos sem documento, como esse caso aqui, que não comprova erro de fato, na nossa turma a gente nega provimento. Porque é possível a retificação, é possível a retificação. A gente nem levou para DRJ. São duas coisas diferentes, Mauritânia. Uma coisa é você dizer assim, olha, é possível mudar se você provar, mas analisando as provas dos autos, não tem prova que suporte a sua alteração, a retificação. Aí o contribuinte vai e entra com recurso sem justar documento nenhum. A gente vai negar provimento, certo? Mas ele entra com recurso junto ao documento. A gente vai converter em diligência. Mas negar provimento a uma situação que não foi analisada as provas do contribuinte. O contribuinte... que prova. Mas veja, na verdade, é porque o caso é diferente mesmo. Aqui não foi analisado o argumento. A DRJ não se disse incompetente para analisar a diferença para o caso que você está pensando é esse. E é por isso que eu disse, eventualmente volta para a DRJ dizer, tá, beleza, sou competente, mas não aceito, porque não tem documento. Ok. É a possibilidade que existe dentro do processo. Está entendendo a diferença aqui? Porque os que a gente pega normalmente, que a gente tem esse entendimento lá que a gente nega, é quando há uma manifestação efetiva da DRJ sobre a alteração da DCTF. Eu falei a Mauritânia que é diferente. Vocês negam, mas a gente também nega. Mas nesse caso, não houve uma apreciação do argumento, né? Entendi. Eu acho que foi o conselheiro Lisandro que levantou a possibilidade, foi o Heitor, de voltar para a DRJ, e ele dizia assim, não, eu estou me manifestando aqui acerca da retificação de DCTF e digo que não sou competente, né, que é mais ou menos o que ele disse. Talvez o interessante é a gente chegar e dizer assim, olha, a DRJ, ela é competente para analisar um erro material, que é o que se caracteriza pela DCTF, como se dissesse assim, olha, a DCTF é possível aceitar a DCTF, agora você se manifeste, aí ele teria que se manifestar dizendo, não é suficiente a retificadora, não tem prova, entendeu? Mas a DRJ é competente para se manifestar acerca de um erro material, que seja indicado lá na DCTF, retificadora. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, para anular a decisão da DRJ, a gente teria que dizer que a gente espera que ela se manifeste se é possível a retificação ou não após o despacho decisório para avaliar, na verdade, a avaliação do erro material por parte da DRJ.
se é possível, e se na sequência avalia as provas dos autos. Na verdade, quando a DRJ se disse incompetente, eu entendo que ela não aceitou a retificação. Ela não aceitaria. Aí ela poderia dizer, olha, eu não aceito retificadora em absoluto, ou não, eu não aceitei isso aqui, porque entendi que uma simples retificadora não comprova o erro de fato, até aceitaria. Ela precisaria ter dito algo mais. É como se fosse assim, está omisso. Está omisso. Eu sinto a necessidade de ouvir mais. Presidente, eu sugiro que a gente vote e a maioria decida. Tá bom, tá ótimo. Porque o processo é muito simples, mas é importante a discussão para que nós firmemos uma jurisprudência do que será decidido, ou então do que se orienta que seja decidido pelos conselheiros daqui para frente dentro dessa configuração. Mas eu sugiro, então, que seja no voto, porque existem várias possibilidades, né? Então, doutor Lisandro, o seu voto final... O meu voto inicial foi por negar provimento, a Mauritânia foi bem enfática aí, era meu voto lá na turma extraordinária, era meu voto na turma ordinária da primeira, da segunda Câmara, da primeira sessão, mas ao vir aqui para essa turma e ouvindo os argumentos dos colegas, eu decidi acompanhar o então entendimento que era no sentido de que, se a DRJ não foi enfática de que era necessário documentos adicionais, disse apenas, olha, a DCTF não pode ser retificada depois do despacho decisório, então caberia uma instrução, uma oportunidade do contribuinte de que anexar documentos, logo ela terá que ser intimada para fazê-lo, e a instância indicada seria a unidade de origem. Então, meu voto é por dar parcial provimento para que se intime o contribuinte, para que anexe documentos correspondentes ao crédito e se despache, e se prolaxe um despacho complementar. Não é o voto que está aí na pasta T, mas será anexado assim que tiver a oportunidade. Certo, presidente? Esse é o meu voto. Está voltando, então, o voto é para retornar para a DRF. Para a DRF, porque a DRJ, na minha opinião, faria um trabalho de DRF intima, e também eu teria uma instância a menos, no caso. A questão maior é se caberia o contribuinte até anexar a prova novamente, né? Vocês dão essa... mas o voto vai ser nesse sentido. Eu sei. Não, vai vencer ou não. Porque tem essa questão também, né? Porque... Tem como, presidente, se eu for dar nesse sentido da unidade... Eu não sei. Ela vai ter que... Não, eu estou falando o seguinte, que na verdade tem essa consequência também, que provavelmente se voltar para a DRJ, eles vão pegar o que tem nos autos, isso que eu quis dizer. Não tem nada nos autos, contribuinte nada E eu acho que não é o caso de homologação tácita aqui, que foi uma nulidade, vamos dizer assim, formal. Então, eu não entendo que se renova os prazos, tanto para um lado quanto para o outro. Na realidade, é por isso que a gente fala, desculpa, do complementar, do despacho complementar, porque o despacho complementar a gente não entra no homologação tácita. Exato. Aí não caberia... homologação tácita. Entendo dessa forma. Mas então é esse meu voto, presidente. Tá, então o doutor já dá um provimento parcial para que o processo retorne à unidade de origem, para que seja emitido um despacho complementar e seja analisada a retificação de... Intime o contribuinte que anexe documento que não tem no portal. Não adianta pedir para a unidade de origem, que ela não vai, ela vai dizer não tem, e aí o contribuinte, ele se furtou, eu diria, de anexar, então que dê chance, mas ele vai ter que anexar alguma coisa, né? Então, o contribuinte a anexar documentos comprobatórios e prolate despacho complementar. Tá bom. Então, eu estou dizendo o seguinte, o dispositivo final, porque na verdade como a patrona está presente, era bom a gente ter o dispositivo final, então já pronto. Como houve essa mudança de voto aqui, eu queria copiar do seu voto a sua proposta se for vencedor.
Então, eu estou tentando escrever aqui, por isso que eu estou perguntando. Dá provimento parcial para retornar a unidade de origem para que se intime o contribuinte anexar documentos e seja emitido despacho complementar. Perfeito. Perfeito, presidente. Perfeito. Esse é o meu voto. Então, a doutora Giovana, o doutor Lisandro manteve o retorno da unidade de origem, intimação do contribuinte, anexar documentos e, a partir dessa nova documentação, seja emitido despacho complementar. Eu vou acompanhar e valorizar o voto do relator, porque é um entendimento que eu sempre tive há um tempo atrás, até porque a gente sempre considera que esses despachos eletrônicos, né, porque esse que vê que o pagamento está alocado, é um despacho eletrônico. Hoje em dia eles até têm aperfeiçoado. Quando eles veem que o DAF está alocado, ele intima o contribuinte antes de emitir o despacho. Em várias outras situações, quando ele vê que o saldo negativo diverge da DIPJ, ele sempre intima o contribuinte. E o sistema do SCC, que é o que faz o controle do crédito compensado, ele vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Provavelmente isso aqui é um processo antigo, 2008. É possível até que nos processos novos a gente não tenha esse tipo de problema. Então, eu vou privilegiar o princípio da verdade material aí, minha posição e o relator, eu acompanho o relator. Doutor Giovana, acompanha o doutor Dornelas. Presidente, eu vou manter a posição da turma mesmo, também. Eu vou refletir mais a questão do DRJ, DRF, mas eu acho que não vai haver prejuízo nenhum ir para DRJ ou para DRF. E como são votos já clássicos dentro do colegiado, eu vou manter isso aqui e fazer uma reflexão depois com mais calma. Eu acompanho o relator. Doutor Lucas. Eu também acompanho o relator, presidente, mantendo a jurisprudência da turma. Doutor Rafael. Eu acompanho o relator, presidente. Tendo sido julgador, também cansei de fazer isso na DRJ também, de proceder essa análise aí também, mas melhor que a gente dê de fato mais uma instância para o contribuinte. Doutora Mauritânia. Considerando essa possibilidade do contribuinte juntar a prova, né, ser intimado, eu voto com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Está mudo, doutora Bárbara, está mudo. Data máxima vênia o relator e os demais, assim, respeito, mas eu vou manter minha posição, que eu tenho votado na minha turma originária, e eu abro divergência para... Nesse caso específico, eu devolveria para a DRJ, porque eu não vejo... o contribuinte não juntou nenhum documento que, para mim, identifique a necessidade de um despacho complementar nesse caso. Então, eu abro divergência nesse sentido. Eu também voto com a divergência. Na verdade, eu tenho até um pouco de restrição a essa nova anexação de provas aí que é proposta aí. Porque, na verdade, é bastante claro para mim que os despachos eletrônicos, quando são emitidos, o contribuinte está consciente que ele tem um ônus da prova pela 373 de trazer em manifestação de conformidade, de impugnação, de manifestação de conformidade, no caso aqui de compensação, as provas aos autos. Eu estou abrindo aí para a possibilidade de mais uma instância aqui para ele. Ou seja, nesse caso de despacho decisório, ou seja, a retificação da DCTF aqui comparada com o despacho tradicional, está dando mais uma instância para o contribuinte. Isso também me incomoda um pouco. Então, na verdade, eu vou manter minha posição de voltar para a DRJ, e aí, assim, óbvio que eu não poderia ingerir se ele vai aceitar provas lá ou se não vai, efetivamente. Eu sei o que eu faria lá se eu estivesse julgando na DRJ quanto à aceitação de novas provas. Então, eu também fiquei com a divergência. Então, ficou assim o resultado final. Provimento por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso para retornar à unidade de origem, para que se intime o contribuinte a anexar documentos, e a partir da nova documentação anexada seja emitido despacho complementar, analisando a declaração retificadora. Vencidos os conselheiros Bárbara Santos Guedes e Heitor de Souza Lima Júnior, que votavam pelo retorno do pleito à DRJ. Acho que está ok. Depois, se vocês quiserem passar o dispositivo que vocês usam, que já deve ter a redação desse do... É melhor, entendeu? Tá bom. Porque eu não sei se tem alguma coisa aqui, mas então, a patrona está clara o resultado? Vai voltar a unidade de origem.
Tá, Clarice, para apresentar a documentação e analisar e fazer novo despacho. Isso, complementar. Complementar, isso mesmo. Tá bom? Só com uma sugestão, apresentar uma documentação bem elaborada, com planilha, porque acho que está indeferido, já que teve essa chance. Doutora Giovana, nós tivemos hoje mais cedo também outro contribuinte com um problema parecido na turma do doutor Ciccone, e neste caso foi baixado em diligência. Então, nós sabemos que realmente, se está havendo uma falha com um dos contribuintes, nós vamos orientá-los, fique tranquilo. Obrigada. Obrigado, doutor. Boa tarde. Pois é, porque a turma do Ciccone nem voltou para a DRJ, né? Vai julgar lá. Mas é que assim, o posicionamento... Mas o do Ciccone pode ter sido porque a DRJ se manifestou acerca da retificadora. Que é o que muita gente quer, a DRJ diz, eu não aceito a retificadora, que aí entrou no mérito, e aí você não tem como anular. Aí ele diz, não, tudo bem, eu no mérito eu aceito, mas aí ele não volta para a origem diferente. Sim. Ele deve ter até falado o que queria, né? O documento contábil, alguma coisa assim, deve ter especificado o que faltou. Aí a gente julga assim também aqui, é verdade. Quando a DRJ diz o que faltou, a gente julga aqui e pede por diligência, exatamente. Não dá para saber o que, é só saber no caso. Bom, pessoal, então acho que acabou a parte de acompanhamento e sustentações orais, então a gente volta à pauta tradicional. Vocês querem fazer um intervalo, já são perto de 4 horas? Ou querem seguir? Intervalinhos. Tá bom. Eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos. A gente vai partir dos 56 agora, seguindo a ordem da pauta, já fizemos alguns, mas tem bastante coisa para fazer ainda. Então, 56, então 10 minutos, né? 4 e 5 a gente volta, 13 minutos. 4 e 5.